Olá pessoal, dando sequência aqui ao nosso mini curso de contabilidade, agora a gente vai falar da análise das demonstrações financeiras. A análise da demonstração financeira ela tem duas técnicas, vamos dizer assim, a técnica da análise vertical, a técnica da análise horizontal. A gente tem uma análise combinada aqui entre análise vertical e horizontal, e uma das técnicas de análise também é através dos indicadores econômico-financeiros. Então nesse vídeo aqui a gente vai começar a falar da análise vertical. O que é a análise vertical? Ela serve para determinar quais são as principais rubricas ou quais são as principais contas numa demonstração financeira do ponto de vista de valor. E aí, no caso, seja ela através do demonstrativo de resultado, DRE, seja ela utilizada no balanço patrimonial. Quando a gente estiver fazendo a análise vertical da DRE, as comparações sempre serão feitas em relação à receita operacional líquida, que é a primeira linha do demonstrativo de resultado. Já quando a gente for falar do balanço patrimonial, quando a gente for analisar um balanço patrimonial do ponto de vista da análise vertical, as comparações sempre serão feitas quando a gente estiver analisando o ativo em relação ao ativo total, e quando a gente estiver falando em relação ao passivo, em relação ao passivo total. Aqui o ativo e passivo, o total do ativo e passivo são exatamente iguais, é um princípio da contabilidade. Mas para a gente comparar contas do ativo, vamos se concentrar no total do ativo. Para a gente comparar contas do passivo, vamos comparar com o total do passivo. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mãos para se fazer uma análise de uma empresa, de um demonstrativo, é ter o demonstrativo. Então aqui a gente está falando do balanço patrimonial da Calamo, distribuidora de produtos de beleza. Para quem não conhece, Calamo é o nome do grupo Boticário. E aí o Boticário é aquela empresa que vocês conhecem aí pelas suas marcas, o Boticário, Eudora, Quem Disse Berenice e The Beauty Box. Então, esse balanço patrimonial ele tem 3 anos, a gente já tinha falado o que é a composição de um balanço, vamos só retomar aqui, do lado esquerdo o ativo, do lado direito o passivo, o ativo representado aqui pelo circulante, não circulante. Eu gosto de deixar o ativo permanente isolado, mas ele faz parte também do ativo não circulante. E do lado direito o passivo, representado aqui pelo passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Percebam que o total, obviamente, do ativo tem que ser exatamente igual ao total do passivo. A gente aqui tem 3 anos para fazer a nossa análise. E aí, uma vez que a gente tem esse balanço, a gente vai para a análise vertical propriamente dita. O que é a análise vertical? Então, como que a gente calcula, como que a gente faz a análise vertical? A gente pega cada uma das linhas que a gente está analisando e compara com o ano. Vertical aqui é o ano que se está analisando. Então eu peguei aqui a linha de caixa e equivalentes de caixa, 66.719, dividido pelo total do ativo de 2012, vezes 100, a gente chega em 5,4%, ou seja, o caixa equivalente de caixa corresponde a 5,4% do total do ativo do ano de 2012. Fiz a mesma coisa para 2013, ou seja, 174 milhões em relação ao total do ativo de 2013 corresponde a 8%. E fiz aqui também um total do ativo circulante, 1.111 dividido pelo total do ativo corresponde a 51,1% do ativo total. O ativo circulante no ano de 2013 corresponde a 51,1% do ativo total do ano de 2013. E aí aqui eu fiz outras comparações, peguei os 176 milhões 171, que é o contas a receber de 2012, e a gente chega em 14,4% do total do ativo do ano de 2012. Peguei também o ano de 2013, contas a receber 313 milhões, dividi pelo total do ativo de 2013, vezes 100, para a gente chegar aqui em termos percentuais, 14,4% é o que corresponde aí o contas a receber do ano de 2013. E por último, eu peguei o total do ativo circulante de 2014 e corresponde a 52,2% do ativo total
do ano de 2014. Aqui na sequência a gente tem todas as linhas aqui calculadas, o princípio é o mesmo, a linha dividido pelo total do seu ano vezes 100, você vai ter em termos percentuais quanto que essa linha representa em relação ao total do ativo. Obviamente que o total tem que ser 100%. Aí a gente faz a mesma coisa com o passivo circulante, a gente tem aqui as três colunas e a gente faz a mesma forma. Escolhi aqui fornecedores como exemplo, fornecedores de 2012, 173 milhões, dividido pelo total do passivo, 1.225, corresponde a 14,2% do ano de 2012. A gente faz a mesma coisa com 2013, 310 milhões em relação a 2.177, 14,2%. Às vezes é coincidência esses percentuais aqui serem parecidos de ano para ano. Não se atenham a essa coincidência. Façam os cálculos linha a linha que vocês devem chegar num resultado muito parecido com esse que está aqui. Ou seja, o total do passivo circulante de 2012 corresponde a 45,7% do total do ano de 2012, total do passivo de 2012, da mesma forma que 43,9% é o percentual de 2013 do passivo circulante em relação ao passivo total. Aqui estão as demais linhas, está praticamente linha a linha, mas esse é o resultado de uma análise vertical do passivo. E por último a gente vai falar da análise vertical da demonstração do resultado do exercício. Aqui nesse comparativo a gente já tem o que seria um indicador proveniente da DRE, que é a margem bruta. Então a gente tem a margem bruta, a gente tem a margem EBITDA, a gente tem uma alíquota efetiva e margem líquida. São exemplos aqui de indicadores financeiros que saem da análise vertical. Como que a gente calcula? A gente naturalmente tem aqui os três exercícios e, como eu disse, a base de comparação é a receita operacional líquida, ou seja, o custo dos produtos vendidos, que aqui está 801 milhões em 2012, corresponde a 43,3% da receita operacional líquida. Fiz isso também para 2013, a gente tem 1.131 em 2013, comparado à receita operacional líquida de 2.664, a gente enxerga 42,5% de custo em relação à receita operacional líquida. Quando a gente vai para o lucro bruto, a gente poderia fazer aqui 1 menos 43, chegaria em 56. Mas vamos fazer o feijão com arroz, 1.047.778, o lucro bruto de 2012, dividido pela receita operacional líquida de 2012, a gente chega num lucro bruto correspondente a 56,7%, ou seja, esse lucro bruto é a margem bruta, que corresponde o quê? 56,7% da receita operacional líquida é o seu lucro bruto. E aí a gente faz a mesma coisa com o ano de 2013, 1.532.252 de lucro bruto, vocês veem aqui, dividido pelo total da receita operacional líquida, vocês chegam em 57,5%. As demais linhas vocês vejam que é da mesma forma, ou seja, se eu quero saber quanto que é o total de receitas ou despesas operacionais em relação à receita operacional líquida, eu faço essa continha, 551, o total, dividido pela receita líquida, vai dar um percentual aqui de 29,9%. Então o principal ponto aqui da análise vertical é com o que comparar. E a gente vai comparar com o total da receita operacional líquida, no caso do DRE. E aqui a gente tem o resultado final de todas as linhas, quanto que corresponde aí cada uma delas em relação ao total da receita operacional líquida. Aqui a gente começa já a ver alguns indicadores que a gente vai analisar mais para frente. Então a margem líquida, 23,5%, é quanto que o lucro líquido corresponde a total de receita operacional líquida. Aí o conceito de receita operacional líquida e lucro líquido a gente já falou em alguns outros vídeos. Se vocês tiverem dúvida, dá um pulinho lá. Aqui no canal a gente tem algumas definições simplificadas do que é cada uma dessas linhas. E aí é isso, pessoal. Então esse é o resultado final de uma análise vertical. Sempre a análise vertical é o ano, quanto que cada um dos itens corresponde à receita
no ano de 12, ano de 13, ano de 14, da mesma forma que a gente fez com o ativo e passivo, é sempre em relação a um total. No caso do passivo, cada linha comparada com o passivo total. No caso do ativo, cada linha comparada com o ativo total. É isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha sido claro. Qualquer coisa, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, manda um e-mail para a gente lá no contato@didaticativa.com, aqui pelo canal mesmo. E se puder, tiver um pouco de paciência, dá um pulinho lá no www.didaticativa.com. Até a próxima.